Em 1996, uma das mais intensas tempestades de neve da história atingiu a costa leste dos Estados Unidos. Foi batizada de Nevasca de 1996. De 6 a 8 de janeiro, uma enorme quantidade de neve caiu no país. A tempestade foi tão forte que as pessoas não conseguiam ver nada na sua frente, exceto um véu branco. Enormes montes de neve se formaram. As pessoas não podiam sair de casa porque a neve cobria todas as portas e janelas. As pessoas passavam horas limpando neve para entrar no carro. E enquanto faziam isso, novos montes de neve se formavam por perto. Essa é considerada uma das principais tempestades de inverno do século XX. Escolas e universidades não funcionavam. Lojas, bibliotecas e cafeterias foram fechados. Se olhasse pela janela, você não veria nada além de uma branca parede de gelo. O vento levantou a neve no ar e bloqueou o movimento dos carros. As pessoas abandonaram seus carros para se proteger no abrigo mais próximo, o que criou muitos quilômetros de engarrafamentos. Enquanto a neve caía, furacões se formavam e destruíam edifícios. O caos reinava em todos os lugares. As pessoas tinham medo de sair de casa. Vento e chuva forte fizeram com que os rios transbordassem, causando inundações enormes nas cidades próximas. Muitos estados perderam milhões de dólares devido à destruição. No entanto, naquele momento, os moradores de uma pequena cidade não notaram o problema. A nevasca de 1996 cobriu quase toda a Pensilvânia, mas o clima não foi tão devastador assim no condado de Delaware, ou Delco, para os íntimos. As cidades vizinhas foram atacadas pela tempestade, mas essa não. Naquele momento, uma lenda surgiu entre os moradores locais. Dizem que sua pequena cidade é protegida por uma misteriosa bolha climática. Em 2013, eles a nomearam de Bolha Delco. De acordo com os moradores locais, a bolha cobre todo o condado de Delaware e o protege de todos os desastres naturais e outros perigosos. Moradores de uma cidade tranquila e ensolarada gostam de falar sobre esse fenômeno, mas não há evidências científicas de sua existência. Parece que o mau tempo contorna o distrito durante enormes tempestades. Assim que os furacões se aproximam desse lugar, se separam em diferentes direções e depois convergem logo após passar por essa área. Tudo isso aconteceu de acordo com as palavras de moradores locais, sem evidências meteorológicas. Eles se lembram de várias tempestades diferentes dos anos 90, incluindo a nevasca de 1996. A TV e a rádio anunciavam tempestades chegando a Delaware, mas na verdade, nenhuma previsão se tornava realidade e os moradores desfrutavam de um clima agradável. Um morador diz que muitas vezes olha para previsões e fotos de satélite e vê como as nuvens negras se dispersam em Delco. É tranquilo e confortável aqui. Parece que o tempo também parou por aqui. No entanto, a bolha não protege contra todos os problemas. Afinal, teve algumas inundações no local. Então, muitos moradores não acreditam na proteção excepcional. Existe uma explicação científica provando que as tempestades perdem força nesse lugar. Às vezes, a brisa do mar vai para o interior e se instala em lugares como o condado de Delaware. As ruas e arredores ficam cheias de ar frio, e isso estabiliza o ar. E então, quando uma tempestade se forma e vai para lá, vindo do oeste, ela encontra essa massa de ar estabilizada. Furacões perdem uma parte significativa de sua força, fazendo parecer que o mau tempo simplesmente ignora o distrito. Além disso, a bolha Delco pode ser explicada com a ajuda da psicologia. Quase todos os rumores sobre a anomalia protetora vêm de pessoas. Moradores escrevem nas redes sociais e contam uns aos outros sobre como o furacão não tocou suas casas. Nesses casos, as pessoas muitas vezes pensam que, se problemas não aconteceram com elas, não aconteceram de jeito nenhum. Imagine que você saia na varanda de casa enquanto o rádio prevê uma forte tempestade. Tudo parece calmo, uma brisa leve sopra no seu rosto, mas atrás, a algumas centenas de metros do seu quintal, um verdadeiro furacão está acontecendo. Você não o viu e foi escrever um post na internet informando que a bolha Delco salvou sua cidade novamente. Tempestades são um fenômeno climático perigoso e é preciso ter cuidado com elas, especialmente se não viver dentro de uma bolha protetora. Mas digamos que você não tenha visto as notícias e relatórios sobre uma tempestade que se aproxima. Tudo bem, você saberá que está se aproximando graças às nuvens. Uma dessas nuvens é chamada cumulonimbus. Elas são precursoras de tempestades, furacões, granizo, inundações e até tornados. Você as reconhecerá facilmente pela sua aparência formidável. Elas são grossas, pesadas e escuras e podem brilhar devido aos raios criados em seu interior. A primeira reação a essas nuvens é fugir ou procurar abrigo. Mas espere um pouco, vamos ver como elas se formam. O ar quente levanta as menores gotas de água.
Elas são tão pequenas que formam vapor. Na maioria das vezes, esse vapor sobe do oceano, já que há várias vezes menos delas em terra. Elas sobem alto no céu, em uma área com uma temperatura muito baixa. Lá, o vapor quente esfria e as gotículas se transformam em pequenas partículas de gelo. Então, esses pedaços congelados se misturam com outras partículas com as quais o planeta está cheio: poeira, gelo e sal marinho. Todas essas coisas se unem em uma massa homogênea e criam uma nuvem. Milhões de outras partículas extras aderem a essa mistura e a nuvem se torna mais volumosa. A massa aumenta e as gotas começam a cair na forma de chuva. Nuvens são necessárias para o planeta. Elas nos protegem da forte radiação dos raios solares. Dá para se dizer que elas filtram o sol para nós. Quando a noite cai, as nuvens agem como um cobertor. Elas se aquecem e não permitem que o frio penetre no interior. Quase todas as nuvens não têm forma. A imaginação humana é que diz com que elas se parecem. Mas há nuvens raras que têm uma forma definida e marcante. Nuvens lenticulares. São estacionárias e têm a forma de um enorme prato redondo. Essas nuvens geralmente cobrem picos de montanhas. Nuvens mamatos. Geralmente se formam sob nuvens cumulonimbus. Elas parecem centenas de sacos enormes cheios de água pendurados sobre o chão. Se parecer que tem gasolina se espalhando pelo céu, você está vendo nuvens nácreos, comuns em áreas com temperaturas bastante baixas. Você pode observá-las em lugares mais próximos do Círculo Polar Ártico. Elas recebem essa cor graças ao Sol. Ele brilha nas nuvens em um certo ângulo, criando esse padrão. Nuvens Morning Glory, glória da manhã, são como cordas enormes se estendendo ao longo do chão. Você pode observar esse fenômeno no norte da Austrália. Agora, vamos descer das nuvens para o chão e olhar para o misterioso fenômeno escondido nos pântanos. Durante séculos, as pessoas têm observado essa coisa estranha. Algumas chamam de fogo fátuo ou fogo tolo. À noite, em algum lugar longe da civilização, é possível ver luzes misteriosas brilhantes entre florestas e pântanos. Elas brilham com as cores laranja e azul. Parece que alguém acendeu uma tocha e agora está acenando para atrair sua atenção. Talvez alguém precise da sua ajuda e esteja sinalizando. No passado, as pessoas também pensavam assim. Elas caminhavam em direção às luzes e, de repente, estavam em um pântano. Aí, precisavam de ajuda, mas não havia ninguém por perto, e as luzes misteriosas simplesmente desapareciam. Andar pelos pântanos é muito perigoso, então não deixe que essas luzes atraiam você para essa armadilha. Você deve saber que há uma explicação científica para esse fenômeno. Fungos e algas bioluminescentes crescem em lugares pantanosos e às vezes brilham com uma cor azul. De longe, isso cria a ilusão de uma pequena luz. Vento e água balançam algas com cogumelos, então parece que as luzes estão voando. Além disso, há muita matéria orgânica dos pântanos. Folhas, grama, lama, argila, galhos de árvores. Essas coisas se decompõem rapidamente em condições úmidas e liberam metano. Assim que o metano entra em contato com o ar, ele se inflama e voa sobre o pântano na forma de uma bola em chamas. Esse fenômeno é observado em áreas pantanosas do mundo todo, mas as luzes voadoras mais famosas estão no deserto do oeste do Texas. Elas são chamadas de luzes de Marfa. Cada uma delas é do tamanho de uma bola de basquete e sempre aparece no deserto. As luzes piscam, se fundem, se dividem em duas partes, voam para o céu. No entanto, não há explicação científica para esse fenômeno. Talvez sejam apenas luzes dos carros que passam. No entanto, muitas pessoas acreditam que as luzes de Marfa apareçam pela mesma razão que luzes assustadoras aparecem nos pântanos. Existem grandes reservas de petróleo e gás natural com metano escondido sob o deserto. Às vezes, esse gás sai do chão e é disparado após o contato com oxigênio. Em Westbrook, Maine, as pessoas viram um enorme disco de gelo em janeiro de 2019. Era como um carrossel invernal e estava girando no rio Presumpscot. Os moradores o chamaram de tudo, desde um prato giratório até uma roda giratória congelada. Estima-se que tinha cerca de 90 metros de largura, o que o tornava um dos maiores discos de gelo já vistos. Estranhamente, a noção de disco de gelo giratório não é nova. Essa formação já apareceu em lugares como Rússia e Washington antes. E quase sempre era um círculo perfeito. Então, por que acontece? Alguns cientistas em 1997 pensaram que era porque a água do rio criava um efeito de redemoinho em torno de um pedaço de gelo, suavizando-o para que ficasse perfeitamente circular.
No entanto, em 2016, outros cientistas afirmaram que as correntes fluviais ajudaram a iniciar esses discos, mas as mudanças de temperatura os mantiveram girando. A água mais quente faz o gelo derreter e afundar, criando um vórtice que mantém o disco girando. Quanto mais quente a água, mais rápido ele gira. Você já ouviu falar das luzes de Hesdalen na Noruega? Elas não são iguais às do norte. Pense nelas como bolas brilhantes e têm sido vistas desde pelo menos a década de 1930. Essas maravilhas luminosas aparecem em todos os tipos de cores e formas, às vezes piscam e outras vezes simplesmente se espalham no ar. As luzes de Hesdalen podem aparecer de 10 a 20 vezes por semana, tanto durante o dia quanto à noite. Podem durar apenas alguns segundos ou pairar por mais de uma hora. É interessante notar que ninguém tem ideia do que são exatamente. Os esforços para entender o fenômeno incluem o Projeto Hesdalen, iniciado em 1983, e outros posteriores, como o Projeto Triângulo. Apesar das pesquisas em andamento, não há consenso sobre a origem delas. Algumas explicações sugeridas incluem a percepção errônea de corpos celestes, aeronaves ou miragens. Uma teoria associa as luzes à poeira transportada pelo ar proveniente da mineração, enquanto outra menciona o plasma formado pelo ar ionizado e pela poeira durante a decomposição do radônio. As rochas sonoras são um fenômeno geológico interessante que você provavelmente não conhecia, e a nossa próxima parada na turnê dos fenômenos naturais misteriosos. Elas podem ser vistas no condado de Bucks, nos Estados Unidos, e se você bater nelas com um martelo ou outra pedra, começam a tocar. Os cientistas as têm estudado, mas o mistério permanece. Também há diferentes hipóteses sobre esse fenômeno. Aspectos como o tamanho e a forma das pedras e a maneira como estão empilhadas podem afetar os sons que produzem, mas isso por si só não lhes dá a capacidade de tocar. Embora o som seja frequentemente descrito como metálico, é provável que isso se deva à densidade e ao estresse interno das rochas, e não apenas ao seu teor de ferro. Um experimento científico realizado na década de 60 sugeriu que a capacidade de soar era decorrente de algum estresse interno, não de intemperismo externo. As rochas vivas, encontradas no meio dos campos de pedras, apresentaram expansão ou relaxamento após serem cortadas, indicando tensões elásticas internas. Uma taxa de intemperismo lenta em campos secos poderia causar essas tensões. A teoria do estresse relicto sugere que essas rochas agem como cordas de violão. Uma sem estresse produz um baque surdo, mas uma com estresse ressoa em frequências diferentes. As pedras ainda podem ressoar quando removidas de seus campos, o que leva a mitos sobre roubá-las. Atualmente, a maioria dos campos está livre das pequenas tocadoras e a quebra de grandes rochas interrompe o toque. É necessário um enorme equipamento para mover as restantes, que pesam mais de 1 tonelada. Vamos conversar sobre as bolas de fogo de Naga. Elas só aparecem ao longo do rio Mekong, na Ásia. Essas pequenas exigentes ficam em um trecho de apenas 250 quilômetros do rio. As bolas brilhantes avermelhadas se elevam naturalmente da água para o ar. Seu alcance varia de pequenos brilhos ao tamanho de uma bola de basquete. O número relatado vai de dezenas a milhares por noite. Elas podem ser avistadas durante todo o ano, mas parecem ficar loucas durante a lua cheia no final do outono. Por quê? Bem, esse é apenas mais um de seus pequenos mistérios. Algumas pessoas tentaram explicar o fenômeno cientificamente. Uma teoria sugere que o gás fosfina inflamável do ambiente pantanoso poderia ser a causa. Entretanto, os céticos argumentam que não é provável que a ignição espontânea seja o motivo. Outra explicação científica envolve orbes de plasma flutuantes criados quando a eletricidade da superfície é descarregada em uma solução. Ainda assim, isso geralmente ocorre em ambientes controlados durante experimentos, não naturalmente. Podemos continuar com o relâmpago globular. Trata-se de algo muito raro, uma bola brilhante que aparece no ar, preferencialmente perto do solo durante as tempestades, convivendo com os relâmpagos comuns. Pode ser vermelha, laranja, amarela, branca ou azul, e geralmente é acompanhada por um som sibilante e um cheiro estranho. Essa esfera de luz chamativa é um espetáculo rápido, dura apenas alguns segundos, dando voltas e depois, puf, desaparece, às vezes silenciosamente, às vezes com um pequeno estalo. O relâmpago globular pode parecer um causador de problemas, mas geralmente é inofensivo. É claro que ocasionalmente pode queimar ou derreter coisas, mas não está querendo nos pegar.
Os cientistas não têm certeza absoluta de por que isso acontece ou como está relacionado a um raio comum, e discutem se tem a ver com um comportamento estranho do ar ou do gás, um material de plasma de alta densidade ou até mesmo um vórtice de gases incandescentes. Até mesmo a radiação de micro-ondas aprisionada em uma bolha de plasma está na lista. Mas não confunda com relâmpagos de contas. Esse é diferente, mais parecido com um cordão de contas, e acontece quando um raio permanece por um bom pedaço de segundo. Shhh! Estamos agora na zona silenciosa de Mapimí, um local próximo a este lugar no México. A história diz que nesse trecho de deserto não é possível captar nenhum sinal de rádio nem falar com ninguém. Em julho de 1970, um foguete de Utah saiu do curso e aterrissou aqui. Ele estava carregando algum tipo de cobalto. As autoridades tiveram de retirar toneladas de terra do local do acidente. Agora, graças à limpeza, a zona silenciosa está envolta em mitos. As pessoas falam sobre coisas magnéticas estranhas que interferem nos rádios e a respeito de plantas e criaturas que sofrem mutações. Bem, os moradores locais acompanham o fato, o que impulsiona o turismo na região. Muito bem, agora podemos falar um pouco sobre o Sol. Bem, ele não é apenas uma grande bola de fogo, também tem uma camada externa chamada coroa. Pense nela como uma jaqueta solar invisível feita de gases. Normalmente não é possível vê-la porque nossa estrela é muito brilhante, mas há um truque. Durante um eclipse solar total, quando a luz desliza entre nós e o Sol, a coroa aparece, toda brilhante e branca. Ela é muito quente, ainda mais do que a superfície, o que é um tanto estranho. Os cientistas estão em uma missão para desvendar esse mistério do calor e descobriram algo chamado bombas de calor disparando do Sol para a coroa, explodindo e aquecendo as coisas. Mas isso pode ser apenas uma peça do quebra-cabeça. Veja bem, a superfície solar é como um playground coberto de campos magnéticos que criam formas interessantes no Sol, como laços e serpentinas. Telescópios especiais nos ajudam a ver esses padrões interessantes de perto. A coroa se estende até o espaço e de lá emite o vento solar que se move pelo nosso sistema solar. Suas partículas são tão rápidas que escapam da gravidade solar. Bem, e há um lugar chamado Praia Kuala Selangor, que você só pode visitar quando a maré está baixa. O horário muda todos os dias e não é possível chegar lá quando ela está alta. Na maior parte do tempo, a praia fica escondida no fundo do mar, não aparece nem mesmo no mapa. Mas quando a maré está boa, pimba! Aparece, como se fosse a versão da Malásia do Salar de Uyuni. As pessoas a chamam de espelho do céu, porque quando não está embaixo d'água, se transforma em um reflexo gigante do céu. Um local incrível para fotos legais no Instagram. E além de ser ótimo para viagens, também abriga uma grande quantidade de vida marinha, como mariscos e moluscos bebês que vivem em toda a costa arenosa. Ei, você já ouviu falar de um arco-íris de fogo? Nem eu. E um arco circunhorizontal? Pode não parecer, mas para sua informação, eles são a mesma coisa. À primeira vista, parece uma pintura ou uma mancha colorida no céu. Apesar do nome, não tem nada a ver com fogo ou chuva. Esse fenômeno acontece em raras ocasiões quando o Sol brilha através de um tipo específico de nuvem de gelo. Os halos de arco-íris também são especiais. Só acontecem com um tipo específico de cristais de gelo nas nuvens, que precisam estar presentes na superfície terrestre para dobrarem a luz do Sol, formando um anel perfeito. O mesmo acontece com a luz da Lua. A única diferença é que os halos lunares geralmente são brancos e os do Sol costumam ser coloridos. Quando for visitar algum lugar com grande altitude, você pode ser o sortudo ou sortuda a encontrar penitentes. São basicamente lâminas de gelo que se formam naturalmente. Para que sejam formadas, é preciso haver um ambiente frio e elevado onde o ar é seco. A luz solar transforma o gelo diretamente em vapor, em vez de água. E é por isso que essas lâminas de neve e gelo começam a surgir na superfície da Terra. Elas são fofinhas, mas podem ter até 4,5 metros de altura. O que acontece quando gotículas de lava se encontram com o vento? Cabelos de pele. Eu explico. A palavra pele vem do Havaí, em referência à deusa do fogo e dos vulcões. Sempre que o vento pega gotículas de lava, as estica, formando fios de vidro basáltico. Esses fios delicados podem ter até 2 metros de comprimento. Em raras ocasiões, pode chover sem haver uma única nuvem no céu. É sério? Vamos analisar a ciência por trás desse raro fenômeno.
Às vezes ele é chamado de banho de sol, só porque aparece uma chuva que está caindo diretamente do sol. Mas sejamos realistas. Não tem como uma chuva cair diretamente de uma estrela. As nuvens de chuva estão um pouquinho distantes desse local específico, mas os raios solares ficam angulados, de forma que as nuvens ficam fora do campo de visão. Agora acrescente um ventinho para soprar a chuva em sua direção e tcharam! Você recebe uma chuva solar. Na Bolívia existe um lugar chamado Salar de Uyuni. É o maior deserto de sal do mundo. Ele também abriga metade da quantidade total de lítio do planeta, que é uma substância essencial para a fabricação de baterias. Mas o que mais esse lugar tem de tão especial? Sempre que a época de chuvas começa, essa planície se transforma em um espelho gigante. O que vem à sua mente quando você escuta o nome Cachoeiras de Sangue? Um filme de terror? Não é nada disso. São cachoeiras simples que ficam em uma das regiões mais secas da Antártica. Elas emergem de um lago subterrâneo que é cheio de bactérias. Esses pequenos organismos se alimentam unicamente de ferro e enxofre, fato que intriga os cientistas. A água desse lago é tão rica em ferro que basicamente enferruja quando entra em contato com o ar. Isso explica a cor avermelhada da cachoeira, que faz jus ao nome. Acho que todos já ouviram falar da rosa do deserto. Não a flor, mas uma coisa parecida com uma pedra que é formada por gesso mineral. Ela se desenvolve em locais secos e arenosos que podem alagar de vez em quando. Essa constante mudança entre ambiente seco e molhado faz os cristais de gelo emergirem entre os grãos de areia, ficando presos entre eles e formando algo parecido com uma rosa. Você já ouviu falar do olho do Saara? Cientistas ainda estão tentando descobrir como ele se formou. Ele só é visto do céu, mas é basicamente uma doma natural que se formou cerca de 100 milhões de anos atrás. Eu também não era nascida na época. Ele tem um diâmetro de 40 quilômetros e um monte de anéis concêntricos. O maior deles, que é a região central, tem cerca de 30 quilômetros de diâmetro. Astronautas foram as primeiras pessoas a vê-lo, e ele vem sendo estudado desde então. Na verdade, até hoje, quando vão pousar na Flórida, eles sabem que estão quase chegando em casa quando veem o olho do Saara. Uma das árvores mais lindamente coloridas do mundo fica nas Filipinas e na Indonésia. Ela se chama eucalipto arco-íris e tem esse nome porque seu tronco muda de cor e vai soltando casquinhas à medida que a árvore envelhece. O tronco verde é o mais novo, já que contém uma substância chamada clorofila, encontrada nas folhas. Depois ele muda para o roxo e depois para vermelho. Por fim, o tronco fica marrom à medida que cresce e vai perdendo clorofila. Não se engane, isso aqui não é uma floresta, é uma única árvore. E não é ilusão de ótica. Eu explico. Debaixo da terra há uma complexa rede de raízes que conecta cerca de 47 mil árvores que você vê acima do solo. Isso é chamado de pando. Algumas dessas árvores estão entre os maiores e mais antigos organismos do mundo. Agora, aqui é um bom destino para todos os viajantes. Talvez não tão bom, aliás. A região mais atingida por raios do mundo, segundo dados recentes publicados pela NASA, é o Lago Maracaibo, na Venezuela. De todos os dias do ano, em 300 acontecem tempestades nesse lugar. Mas o que há nele para tantas tempestades acontecerem? Bem, é lá que o ar gélido da montanha se encontra com a brisa quente e úmida e gera eletricidade acima do lago. A Cachoeira da Chama Eterna fica no norte de Nova York, perto da fronteira com o Canadá. Nessa região existe uma pequena cachoeira com um segredo gigante. Uma chama de cerca de 20 centímetros de altura. Parece que há um vazamento natural de gás ali que mantém a chama acesa atrás da cachoeira. E o fluxo de água tampa bem o local, então o vento não consegue apagá-la. Escaladores adoram reacendê-la quando veem que ela se apagou. O fenômeno é bastante comum, mas este ganhou mais popularidade porque é mais jovem que os outros. E também por sair muito bem nas fotos, para ser honesta. Já ouviu falar de areia amarela, branca e até preta. Mas praias verdes era algo surreal para mim até agora. A Papakolea, também conhecida como Praia de Areia Verde, fica no Havaí. E é uma das poucas praias do mundo que tem areia dessa cor. O que causa essa coloração inusitada é uma pedra chamada olivina, que se formou quando um vulcão ali perto entrou em erupção. Na verdade, no Havaí tem sempre um vulcão por perto. Essas praias de areia verde não são nada perto de outras que brilham no escuro. E isso é totalmente natural.
O culpado? Uma coisinha chamada fitoplâncton, ou microalga, como são chamados por alguns. Trata-se de pequenas plantas que contêm clorofila e precisam de luz solar para viver e crescer. A maioria dos fitoplânctons consegue flutuar sobre a superfície do oceano, onde a luz solar ainda pode alcançá-los debaixo d'água. Quando essas plantinhas são agitadas pelos movimentos das ondas e correntes, emitem luz, produzindo uma espécie de brilho durante a noite. Esses micro-organismos especiais são encontrados em praias de muitos lugares ao redor do mundo, como Maldivas, Porto Rico e Everglades. Na base de uma montanha localizada fora de Afton, em Wyoming, fica um pequeno rio chamado Fonte Intermitente. Apenas 3 rios assim no mundo inteiro. Mas o que o torna tão misterioso? Talvez o fato do fluxo de água ser interrompido e reiniciado de poucos em poucos minutos? Cientistas ainda não sabem explicar ao certo por que isso acontece. Eles especulam que é basicamente um efeito sifão que acontece nas profundezas do solo, que faz o rio parar e reiniciar com tanta frequência. Se quiser conhecê-lo, visite esse lugar no fim do verão, que é quando a fonte intermitente fica mais ativa. Percebeu a ironia aqui? Ver uma fonte só no verão? Ok, vou embora. Rochas rolando pelas encostas de um vulcão barulhento, empurrando outras rochas maiores em seu caminho e, eventualmente, caindo no oceano em uma cascata enorme, causando uma onda de uma altura que o mundo nunca viu antes. Isso é o que pode acontecer se o Wilina Slump, no Havaí, cair na água. O vulcão Kilauea está longe de estar dormente. A última erupção ocorreu em 2018. Suas erupções são geralmente acompanhadas por terremotos de diferentes magnitudes, e a cada um deles, as rochas de magma nas encostas se movem para baixo. Essas formações rochosas são chamadas de dobras sim-sedimentares, ou slumps, e o Wilina Slump é o maior exemplo. Em 1868, a mudança dessa dobra causou uma onda gigantesca que alcançou 18 metros. Mas o que é mais preocupante é que há cerca de 110 mil anos houve um deslizamento de terra que levou a um dos terremotos mais poderosos de todos os tempos, que por sua vez provocou um mega tsunami de mais de 300 metros de altura. Os cientistas estão preocupados que tal evento possa se repetir no futuro. Se isso acontecer, a onda pode engolfar todo o Havaí e atingir facilmente as costas da América do Norte e do Sul. Os geólogos são rápidos em garantir, no entanto, que um deslizamento de terra como esse é improvável de ocorrer no futuro próximo. É muito cedo para isso. Mas quando finalmente acontecer, as consequências serão catastróficas. Tenha um bom dia! O Parque Nacional de Yellowstone, no oeste dos Estados Unidos, é mundialmente famoso por suas vistas deslumbrantes e especialmente pela colorida grande fonte prismática em seu coração. Mas todos devemos ficar cientes de que Yellowstone é, antes de mais nada, uma enorme caldeira vulcânica, basicamente um supervulcão adormecido. A diferença entre um vulcão normal como o Kilauea e um supervulcão é que esse último é milhares de vezes mais poderoso. Imagine uma erupção lançando toneladas de rochas enormes e rios de lava quente, nuvens cinzas que fazem os países interromperem as viagens aéreas por semanas. E agora multiplique tudo isso por 1000. É assim que seria uma erupção do Yellowstone. No início, uma enorme área no meio do Parque Nacional iria tremer, desmoronar. Então haveria uma explosão de megatons. Os fluxos de lava e as rochas de magma cobririam uma área de cerca de 100 quilômetros quadrados, aproximadamente metade de Washington. Mas o maior perigo são as cinzas vulcânicas. A pluma cinzenta subiria quilômetros e seria carregada pelo vento em todas as direções. Como a erupção estaria longe do normal, a propagação e os danos também seriam muito maiores do que o habitual. A cinza é espessa e pesada, por isso cobriria uma vasta área como uma capa, destruindo plantações e até edifícios. Pior ainda, se espalharia no ar e bloquearia o sol, levando a uma queda drástica na temperatura e um inverno artificial. Mesmo vulcões regulares podem reduzir as temperaturas em alguns graus em todo o mundo, enquanto um supervulcão pode causar uma nova idade do gelo. Felizmente, as chances de o supervulcão de Yellowstone entrar em erupção no futuro próximo, ou mesmo distante, são extremamente baixas. Foram apenas 3 na história da Terra,
e não há evidências de que tal desastre deva se repetir. Os cientistas estimam a probabilidade em 0,00014%, que é menor do que as chances de um asteroide destruir todos. Falando nisso, se os dinossauros pudessem falar e pelo menos ainda estivessem vivos para isso, eles diriam que a ameaça de asteroides é a mais real possível. Cientistas da NASA dizem que rastrearam 90% de todos os que estão próximos à Terra de tamanho significativo e nenhum deles é motivo de preocupação. Mas ainda existem outros 10% sobre os quais não se sabe nada. Além disso, os asteroides podem mudar sua rota por causa da atração de outros corpos celestes e eventualmente vir em nossa direção. Que sorte! Se um asteroide grande o suficiente, algo como 1,5 km de diâmetro, atingir a Terra, ele primeiro causará uma explosão poderosa o suficiente para apagar uma dúzia de grandes cidades em questão de segundos. Então, o impacto levantará uma nuvem de poeira e detritos que bloquearão o Sol, assim como a nuvem de cinzas de um vulcão, e causará um inverno de séculos em todo o planeta. E mesmo se cair no oceano, o que é mais provável, a onda resultante terá vários quilômetros de altura, varrendo as cidades costeiras da face do planeta. Mas pelo menos não haverá uma nova idade do gelo. Embora os cientistas tenham certeza de que tal ameaça não existe no futuro próximo, ela não pode ser completamente descartada, e a humanidade precisa de pelo menos 5 anos para se preparar para um evento assim. Se um grande asteroide próximo à Terra mudar de repente seu curso e virar em direção ao nosso planeta, não teremos chance contra ele. Alguém topa assistir a um filme de desastre? Uma calamidade muito mais provável, porém, está bem abaixo dos nossos pés. É a falha de San Andreas, na Califórnia. Ela está pronta para a ruptura há anos, e os cientistas estimam que um terremoto ao longo desta linha provavelmente ocorrerá nas próximas 3 décadas. E quando acontecer, não será legal. Eles esperam uma magnitude de 8.0, que é comparável a alguns dos terremotos mais devastadores da história. E ainda mais perigoso porque a Califórnia é o lar de algumas das cidades mais populosas do oeste dos Estados Unidos, incluindo Los Angeles e São Francisco. Prédios altos são comuns por lá e particularmente vulneráveis a tremores subterrâneos. O terremoto de San Andreas pode causar muitos danos às cidades e ao campo. Na pior das hipóteses, o solo pode se abrir, destruindo edifícios, fazendas e mudando completamente a paisagem. Ainda assim, os cientistas acreditam que a probabilidade de tal terremoto é de apenas 7% nos próximos 30 anos. Então há uma chance bastante grande de nunca vermos isso em nossas vidas. No entanto, há outro perigo de terremoto não muito longe do anterior: o mega-terremoto no Chile. O país fica logo acima da zona de subducção, uma área onde 2 placas tectônicas se encontram e ficam uma abaixo da outra. No local do encontro, o estresse é acumulado por causa de seu movimento contínuo. E uma vez que a tensão é excessiva, ocorre um grande tremor de terra. O Chile teve muitos terremotos nos últimos anos, e os cientistas estão preocupados que isso seja o preparo para um realmente grande. Eles acreditam que o evento pode acontecer antes do final do século e seja devastador para a área costeira. Mesmo tremores menores causaram tsunamis que inundaram a costa oeste, e um enorme como esse provavelmente levantará uma onda de altura incrível. O lado bom é que o Chile agora sabe se preparar com antecedência para os desastres naturais que se avizinham. E os geólogos têm certeza de que as pessoas serão capazes de fugir antes que o terremoto aconteça. Em setembro de 1859, o astrônomo Richard Carrington estava olhando para o Sol e de repente viu um clarão brilhante em sua superfície. Ele fez uma anotação em seus registros, mas só percebeu quão importante era alguns dias depois. A energia daquela explosão chegou à Terra e a atingiu diretamente, fazendo com que a aurora boreal surgisse acima de Cuba e queimando linhas telegráficas em todo o mundo. O fato apelidado de Evento Carrington foi uma tempestade solar. Essas tempestades atingem a Terra com bastante frequência, mas nenhuma delas foi tão poderosa quanto o Evento Carrington, nem antes, nem depois. Mas em 2012, os astrônomos registraram uma explosão solar semelhante, cuja energia quase atingiu nosso planeta mais uma vez. Se tivesse sido apenas uma semana antes, estaríamos em apuros. Hoje, a humanidade depende da eletricidade em quase todos os aspectos da vida, e uma tempestade solar poderosa mexeria muito com o campo eletromagnético da Terra. Todos os aparelhos elétricos desligariam ou entrariam em curto-circuito, e enormes transformadores que alimentam basicamente tudo ficariam fora de serviço.
levaria anos para repará-los, e o custo de um blackout tão massivo alcançaria trilhões de dólares. O pior de tudo é que a ciência é quase incapaz de prever tempestades solares, e mesmo se pudéssemos saber sobre elas com antecedência, seríamos impotentes para detê-las. A erupção ocorre em questão de segundos e leva cerca de 8 minutos para que as partículas atinjam a atmosfera da Terra, causando distúrbios. A queda de energia viria um pouco mais tarde, em 1 ou 2 dias, quando uma enorme nuvem de plasma chegasse ao nosso planeta. No momento, não há proteção contra explosões solares. E as chances de uma suficientemente poderosa para cortar toda a nossa eletricidade nos próximos anos são bastante altas, cerca de 12%. A única coisa boa sobre tudo isso é que agora sabemos dessa possibilidade e podemos pelo menos nos preparar com antecedência. Hey, não se esqueça de levar algumas roupas íntimas e meias. Você sempre precisará delas. Sismo e tsunami do Oceano Índico de 2004, Indonésia. Um sismo submarino começa pela manhã. Seus tremores causam uma série de ondas de tsunami. A maior atinge o tamanho do Arco do Triunfo em Paris. Mega tsunami do vulcão Unzen. Uma poderosa erupção vulcânica desencadeia um deslizamento de terra de uma cúpula de lava de 4.000 anos. Ela varre a cidade de Shimabara e atinge o mar, gerando um mega tsunami. Mega tsunami da barragem de Vajon, Itália. Um deslizamento de terra arrasta 200 milhões de metros cúbicos de floresta, solo e rocha para o lago. Uma parede escura de água cobre o céu sobre uma pequena vila no fundo da represa Vajon. Então, com um rugido ensurdecedor, a onda atinge a beira da barragem, destruindo tudo em seu caminho. Mega tsunami do Monte Santa Helena, Estados Unidos. Quando o vulcão entrou em erupção, 460 metros do topo do Monte Santa Helena desmoronaram, causando um grande deslizamento de terra. Uma parte dessa avalanche mergulhou no lago Spirit, empurrando as águas do lago em uma série de ondas quase tão altas quanto a Torre Eiffel. Tsunami da Baía Lituya, no Alasca. Um deslizamento de terra causado por um terremoto cria uma mega onda. Ela surge sobre a península e carrega consigo árvores, plantas, solo e até rochas para a rocha matriz. Molokai, Havaí. Um terço do vulcão East Molokai desmoronou no Oceano Pacífico, causando um tsunami do tamanho do segundo edifício mais alto do mundo, a Torre de Xangai. As ondas atingiram México e a Califórnia. O tsunami do asteroide de Yucatán. O asteroide, que dizem ter eliminado os dinossauros, atingiu a península de Yucatán, criando um mega tsunami, o maior da história da Terra. A primeira onda é quase 2 vezes maior que o prédio mais alto do mundo, o Burj Khalifa. O furacão Mitch. Mitch se formou no oeste do Mar do Caribe. Ele se fortaleceu rapidamente para se tornar o 8º furacão mais poderoso do Atlântico. A tempestade despejou 10 centímetros de chuva por hora durante 2 dias em Honduras. Causou terríveis deslizamentos de terra e inundações. Furacão Ellen. Rara e extremamente poderosa, foi uma das poucas tempestades a atingir a categoria 5, a mais alta possível, causando mais de 2 bilhões de dólares em danos. O grande furacão de 1780. Depois de derrubar Barbados, a tempestade continuou, arrancando a casca das árvores na Martinica e em Santa Lúcia e seguindo adiante. Este terrível desastre natural durou 6 dias. Furacão Dorian. Foi o ciclone tropical mais poderoso a atingir as Bahamas. O furacão achatou a maioria das estruturas das ilhas e as arrastou para o mar. Furacão Vilma. A tempestade ocorreu no Mar do Caribe, perto da Jamaica, e se dirigiu para o oeste. 2 dias depois, ganhou potência suficiente para se transformar no furacão mais intenso já registrado no Oceano Atlântico. Furacão Patrícia. Uma tempestade normal que desenvolveu um olho bem definido e se transformou em um furacão de categoria 5 em apenas 24 horas. Em certo ponto, viajava mais rápido do que uma Ferrari, se movendo em sua velocidade máxima. Isso tornou o Patrícia o ciclone tropical mais intenso já registrado no mundo. Terremoto de Kamchatka. Aconteceu no início da manhã, a 130 quilômetros da costa de Kamchatka. Os tremores de terra produziram um tsunami. As 2 primeiras ondas foram catastróficas, até 18 metros de altura. A terceira foi bem mais fraca. Terremoto de Valparaíso, Chile.
aconteceu por volta das 5 da manhã, ao longo do limite de duas placas tectônicas. O tsunami, desencadeado pelo terremoto, varreu 1.000 quilômetros da costa do Chile. Terremoto de Tohoku, Japão. Os primeiros tremores de terra começaram em grandes profundidades subaquáticas. O terremoto foi tão forte que moveu a ilha principal do Japão. Ele deslocou o planeta em seu eixo em até 25 centímetros e aumentou a velocidade de rotação. O desastre também desencadeou um tsunami com ondas de 40 metros de altura, que viajaram 10 quilômetros terra adentro. Terremoto do Oceano Índico, Sumatra. Um arrebatamento ao longo de duas placas tectônicas desencadeia um terremoto submarino. Começa por volta das 8 horas, perto do norte de Sumatra, na Indonésia. Fez o planeta vibrar 1 centímetro, provocando terremotos em todo o mundo, até no Alasca. Grande terremoto do Alasca, Estados Unidos. O terremoto mais poderoso registrado na América do Norte durou 4 minutos e 38 segundos. Uma rachadura de 966 quilômetros de extensão causa terríveis deslizamentos de terra e um tsunami de 8 metros. Áreas a 320 quilômetros de distância se elevaram em 9 metros. Outros lugares afundaram 2 metros permanentemente. Grande terremoto de Valdívia, de 1960, Chile. O grande terremoto chileno começou à tarde e durou não menos que 10 minutos. O desastre afetou uma área maior que o Mato Grosso do Sul. Ele desencadeou tsunamis que atingiram as costas do Havaí, Japão, Filipinas, Austrália e Nova Zelândia. Um tornado mediano geralmente dura menos de 10 minutos, mas há exceções. Tornado El Reno, Oklahoma. Foi considerado o tornado de maior diâmetro do mundo. Na parte mais larga, chegou a 4 quilômetros de diâmetro. Tornado Perryville, Estados Unidos. Ocorreu por volta das 2 da manhã e começou com a derrubada de árvores de madeira nobre e a destruição de construções de pedra. Então o redemoinho ficou ainda mais forte. Atingiu a altura de prédios de 2 andares e virou e atirou carros como se fossem de brinquedo. Tornado de Bridge Creek Moor. Quando chegou à cidade de Bridge Creek, sua largura chegava a 2,5 km no auge. A velocidade do vento no tornado atingiu mais de 480 km por hora. Este desastre natural causou $1 bilhão em danos. Tornado de Manitoba, Canadá. Um tornado notável que durou quase 3 horas. Quebrou montes de árvores e postes, danificou estradas e casas de fazenda, mas milagrosamente desviou todas as cidades em seu caminho. Tornado dos 3 estados, Estados Unidos. O tornado mais duradouro do mundo viajou mais de 350 quilômetros através dos estados de Missouri, Illinois e Indiana. O caminho médio feito por um tornado geralmente não é superior a 8 quilômetros. Tornado de Tupelo, Gainesville, Estados Unidos. Um flagelo que consistiu em pelo menos 12 tornados simples, destruindo tudo em seu caminho. Os redemoinhos também provocaram inundações repentinas, tornando as coisas ainda piores. Deslizamento de terra de Vajon, Itália. Às 22 horas, um deslizamento de terra com um volume igual ao de 100 grandes pirâmides de Gizé se desprendeu do topo do Monte Toc. Ele caiu no reservatório da represa Vajon, produzindo uma onda mais alta do que a ponte Golden Gate. Yunnan, China. Uma avalanche de rochas, pedras e lama, tão grande que poderia encher o porto de Sydney, forma uma represa no rio Jinsha. Rio Hida, Japão. Desencadeado por uma tempestade, 300 mil piscinas olímpicas de destroços caem antes de serem interrompidas por outro deslizamento anterior. Ao longo do caminho, o deslizamento de terra varre 2 ônibus para fora da estrada. Peru. Um deslizamento de rochas atinge o rio Mantaro, um grande rio que atravessa o centro do Peru. Todo o processo não leva mais de 3 minutos, o que significa que o deslizamento se move a uma velocidade de até 140 km por hora. Ele também deixa um rastro de destroços de 8 km de extensão. Represa Uzoi, Tajiquistão. Iniciado por um terremoto de magnitude 7,4, o deslizamento de rochas cai no rio Murghab e bloqueia seu fluxo. Foi assim que surgiu a barragem de Uzoi, uma das mais altas do mundo. Monte Santa Helena, Estados Unidos. Às 8h30, um terremoto desastroso faz com que todo o lado norte do Monte Santa Helena deslize.
é o maior deslizamento de terra registrado no mundo. Ele abre uma fissura vulcânica e desencadeia uma erupção catastrófica. North Bonneville, Estados Unidos. Em meados do século XV, ocorre um grande terremoto. Uma quantidade incrível de destroços desce da montanha da Mesa. Cobre mais de 13 quilômetros quadrados e bloqueia o rio Columbia, com uma barragem de 61 metros de altura e cerca de 6 quilômetros de comprimento. O som ensurdecedor das sirenes faz seu sábado tranquilo se transformar em um caos. Você salta da cadeira e corre para a janela. O céu está coberto por nuvens escuras e nem dá para ver o horizonte. As árvores estão quase se quebrando pela força do vento. E, junto com a chuva, pedras de granizo do tamanho de uma bola de golfe batem no chão, nos telhados e nos carros estacionados na rua. O barulho é insuportável. Os alarmes dos carros disparam por toda parte. E aí, crack! Raios enormes iluminam a escuridão do céu. Depois, vem aquele estalo monstruoso do trovão. Seu coração quase sai pela boca. Enquanto você assiste a esse caos repentino pela janela, seu corpo sente o poder supremo da natureza. De repente, de volta à realidade. As sirenes. Hora de ir para o porão. Você começa a se afastar da janela e é aí que o vê. Um tornado gigante varrendo tudo pelas ruas da cidade. Ele está engolindo motos inteiras, geladeiras e até árvores, como se fossem coisas pequenas. O telhado daquele prédio começa a se soltar, como se fosse um band-aid. O ciclone levanta até carros e pedaços de asfalto, como se fossem penas. Parece que esse tornado vai reduzir sua cidade a pó em poucas horas. Você finalmente sai de seu estado petrificado e corre para o porão. E desce correndo o mais rápido que pode, enquanto o som da cidade sendo destruído o aterroriza. Mas após 20 minutos, tudo fica silencioso. Você sai do porão para ver o que aconteceu. As nuvens sumiram e os raios de sol iluminam as ruas. Por sorte, sua casa foi poupada, mas a cidade moderna agora parece com ruínas antigas. Pare! Um tornado nunca atinge cidades, certo? Atinge sim. Esse monstro não escolhe o lugar para onde vai e se alimenta ao longo do caminho. E enquanto falamos sobre isso, não podemos esquecer do mito de que os tornados somem em um passe de mágica quando encontram rios, lagos ou montanhas. Eles simplesmente os atravessam. Mas sobre aquela coisa de não existe tornado em cidades, só nos Estados Unidos ocorrem cerca de 1.000 deles por ano. Isso equivale a 75% de todos os que acontecem no mundo. A maioria desses monstros atinge uma faixa, ou melhor, uma bolha, se movendo para cima e para baixo em direção ao centro do país. Essa região foi até apelidada de Alameda dos Tornados, pois é um lugar perfeito para essas coisas se formarem. O ar frio e seco que sai do Canadá se encontra com o ar úmido e quente que vem do Golfo do México. O quente é menos denso do que o frio, então ele sobe e cria uma forte corrente de ar lá em cima. As gotículas de água que estão ao seu redor produzem uma nuvem em forma de funil. E pronto, eis a receita de um tornado. Agora, se você fechar os olhos, girar e colocar o dedo sobre um mapa dos Estados Unidos, a chance de que ele pouse sobre uma metrópole é muito pequena. Se fosse possível juntar todas as cidades do país inteiro, elas corresponderiam a apenas 3% do território norte-americano inteiro. Assim como o seu dedo, a probabilidade de um tornado atingir uma cidade é muito menor do que uma área rural. Mas ele pode sim passar por cidades grandes, só que raramente faz isso por uma simples questão de probabilidade. Outro mito surpreendente. Você sempre vê um tornado vindo por causa do funil de nuvem que fica acima dele. Não é verdade. A aproximação do funil pode ser totalmente camuflada pela parede de chuva, e só será possível vê-lo somente quando ele estiver bem acima da sua cabeça. Nesse caso, é melhor confiar na sua audição. Primeiro, as sirenes de alerta disparam se você estiver em um lugar que as tenha. Segundo, você ouvirá um estrondo muito alto parecido com a chegada de um trem. Isso é um sinal certeiro de que essa besta está por perto. Muitas pessoas começam imediatamente a procurar por abrigo quando veem nuvens verdes no céu, pois a maioria acredita que esse é o primeiro sinal de que um tornado está vindo. Não se deixe enganar. Sim, um céu esverdeado indica que há uma tempestade severa que pode produzir um tornado, mas isso não é 100% garantido, como muita gente acredita. Enquanto falamos sobre isso, sabe aquelas cenas de filmes em que o chão se parte durante um terremoto? Aí aquele abismo entre as duas partes engole carros, casas e cidades inteiras? Isso não tem um pingo sequer de verdade. Pode surgir alguma rachadura no chão em terremotos maiores, mas ela raramente passa de 3 metros de largura.
Um dos mitos mais difundidos por aí é que um raio não atinge o mesmo lugar 2 vezes. Diga isso pro Empire State, nos Estados Unidos. O edifício é atacado por raios pelo menos 25 vezes por ano. Tenho certeza de que ninguém está pegando a construção e a colocando em locais diferentes. Sim, os raios gostam de coisas super altas e não tem vergonha de voltar pro mesmo lugar. Sobre aquele velho alerta em relação ao seu celular ou joias atraírem raios, é falso. Não há nenhuma comprovação científica de que os objetos pessoais que tenham metal atraiam raios. Mesmo assim, você não deve ficar perambulando por aí durante uma tempestade, seja com o celular na mão ou não. Agora, se estiver louco para ver um tsunami com aquela parede gigante de água, saiba que pode nunca avistar um, mesmo se ele estiver bem na sua frente. Os tsunamis nem sempre são ondas gigantes que se esborracham na margem. Em sua maioria, eles se apressam como se a maré estivesse subindo muito rápido, retrocedendo e subindo de novo até inundar a cidade. Não que não formem paredes de água. Isso só não é tão comum. Pense no planeta Terra. Está visualizando uma bola perfeita? Bem, para imaginá-la como ela realmente é, amasse os polos um pouquinho. Isso, agora você tem uma Terra de verdade. Os cientistas chamam nosso planeta de esfera irregular, ou elipsoide, para usar um termo mais rebuscado. Ele gira em seu próprio eixo, fazendo o equador esticar um pouco, assim como acontece quando se gira rápido em um carrossel. Você se sente puxado para fora e para longe do centro. Qual é o ponto mais alto da Terra? O Everest, claro. Mas se considerarmos o ponto mais distante do centro do planeta, a coroa vai para o Monte Chimborazo, nos Andes. Seu pico está, na verdade, 2.000 metros mais próximo do espaço sideral do que o do Everest. Isso porque o Chimborazo fica perto do Equador, onde a protuberância do planeta é maior. Uma baleia azul tem o mesmo peso de 30 elefantes, faz barulhos mais altos do que o de um jato e come 4 toneladas de comida todos os dias. Ela é a maior criatura viva que este planeta já viu, mas não tecnicamente. Vamos para a Floresta Nacional de Malheur, em Oregon, nos Estados Unidos. O local abriga uma criatura cujo peso equivale ao de 20 baleias azuis. O cogumelo do mel é uma colônia gigantesca de fungos unidos em um sistema comum. Esse gigante cobre uma área de 1.220 campos de futebol e tem milhares de anos de idade. Peça alguém para desenhar o Sol, e essa pessoa fará um círculo amarelo e feliz. Mas se olhar para a nossa estrela a partir da Lua, ou da Estação Espacial Internacional, você verá que ele é branco. Visto da Terra, o Sol parece amarelo ou vermelho, graças à atmosfera que age como um filtro. A maioria das pessoas acha que o tempo é constante e que se move na mesma velocidade, independentemente de onde você esteja. Mas ela depende do quão perto o relógio está da Terra. Quanto mais fraca for a gravidade, mais rápido o tempo passa. Então, quem mora em um apartamento acima de você, envelhece mais rápido do que quem mora embaixo. Só que são apenas 90 bilionésimos de segundo a cada 30 centímetros de altura. Então, não espere ver uma grande diferença se resolver se mudar para o primeiro andar. O chão abaixo de seus pés parece ser bastante sólido inteiro, mas na verdade a crosta da Terra é toda quebrada em placas que ficam surfando em um oceano de rocha derretida, chamado magma. Você não sente, mas o solo está se movimentando pouco mais de 1 centímetro por ano. Essa é aproximadamente a mesma quantidade que suas unhas do pé crescem. O maior deserto do mundo? Ah, fácil, o Saara. Não, senhor, é a Antártica, que é quase 2 vezes maior do que o Saara. Um deserto não é apenas um lugar escaldante e arenoso onde não chove. É um local com pouquíssimas precipitações. E isso inclui neve também. Em algumas partes da Antártica, não chove nem neva há milhões de anos. Em outras, ela até cai, mas raramente. O negócio é o seguinte: existe um mito de que não neva em lugares extremamente frios. Mas isso acontece na Antártica, que é o lugar mais frio da Terra. De qualquer forma, tem um pouco de verdade nesse mito. No frio, tudo fica mais seco e a umidade não é retida também. É preciso umidade para que as gotículas de chuva e os flocos de neve se formem. É por isso que há menos chances de haver uma nevasca quando as temperaturas caem muito. Plantas verdes mais brilhantes podem nos avisar quando um vulcão está se agitando. Acontece que, ao contrário dos terremotos, que são muito imprevisíveis, os vulcões podem às vezes mostrar sinais precoces. As plantas que crescem ao redor dos vulcões parecem mais saudáveis quando a atividade vulcânica aumenta, porque elas se desenvolvem com o aumento dos níveis de dióxido de carbono, um gás que os vulcões emitem durante as erupções e por meio do magma subterrâneo. Elas também ficam mais marrons quando a atividade vulcânica atinge o pico, provavelmente devido aos gases nocivos e ao calor que prejudicam a vegetação. Os cientistas usaram satélites para descobrir isso.
Eles analisaram dados que vão de 1984 a 2022. As mudanças futuras também poderão ser rastreadas por meio de imagens de satélite. Isso não é fácil de medir diretamente, especialmente quando os vulcões estão escondidos em áreas exuberantes e de difícil acesso, como o vulcão Taal nas Filipinas e o Monte Etna na Itália. Dessa forma, as plantas poderiam nos avisar sobre erupções vulcânicas anos antes de elas acontecerem. Com esse novo e estranho método, poderíamos salvar as comunidades próximas, aprimorando as medidas de segurança, minimizando os danos às propriedades e melhorando os planos de evacuação. Vulcões e plantas geralmente estão ligados de forma misteriosa. Por exemplo, as erupções vulcânicas em Krakatoa, na Indonésia, deram um impulso surpreendente aos cactos saguaro no deserto de Sonora, no Arizona, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância. Quando o infame vulcão Krakatoa entrou em erupção no século XIX, ele enviou ondas de choque ao redor do mundo e, de repente, ajudou a nutrir uma geração de cactos saguaro. Esses cactos incríveis podem ter até 12 metros de altura quando adultos, mas começam a vida como pequenas mudas que lutam para sobreviver às condições adversas do deserto. Entretanto, graças às condições mais frias e úmidas causadas por erupções vulcânicas como a do Krakatoa, eles podem ter surtos de crescimento inacreditáveis. Os verões mais frios e os invernos mais amenos que se seguem a essas erupções criam condições perfeitas para os saguaros jovens, que normalmente não sobrevivem devido ao calor e ao frio extremos. Mas os vulcões não influenciam apenas as plantas, eles também são os fabricantes de joias da Terra. Bem abaixo da superfície, no coração ardente de um vulcão, as condições são ideais para formar gemas deslumbrantes. Quando os vulcões entram em erupção, podem trazer esses tesouros para a superfície. Uma das gemas mais famosas criadas pela atividade vulcânica é o diamante. Eles são normalmente encontrados em um tipo raro de rocha vulcânica chamada kimberlito, que se forma nas profundezas da Terra sob pressão e temperatura extremas. Milhões de anos atrás, as erupções de kimberlito, eventos vulcânicos pequenos mas poderosos, retiraram diamantes das profundezas da Terra. Isso criou fontes para muitas das minas de diamantes atuais. Essas erupções não aconteceram em qualquer lugar, mas se originaram dos corações estáveis dos continentes, conhecidos como crátons. Elas irromperam de até 120 km de profundidade no subsolo. Alimentadas por uma mistura de dióxido de carbono e água, eram como foguetes naturais, explodindo através da Terra para formar canais em forma de cenoura cheios de rochas carregadas de diamantes. Recentemente, os cientistas investigaram por que essas erupções acontecem. Eles sugeriram que a ruptura de antigos supercontinentes como a Pangeia interrompeu o fluxo do manto por baixo, desencadeando essas espetaculares erupções de kimberlito. Quando um vulcão que abriga o kimberlito entra em erupção, ele pode impulsionar essas pedras preciosas em direção à superfície, onde eventualmente as encontramos. Tem outras gemas que podem ser encontradas na lava solidificada, como o peridoto, uma pedra verde brilhante que se forma na rocha derretida do manto superior e é trazida à superfície pela atividade vulcânica. Há também a obsidiana, uma rocha brilhante semelhante ao vidro que se forma quando a lava esfria rapidamente. E há algumas rochas malucas, como as que conseguem reter água mesmo na lava. Quanto mais fundo mergulhamos nos vulcões, mais raras são as gemas que podemos encontrar. Ao mergulharmos na camada espessa conhecida como manto, podemos encontrar olivina, um mineral resistente e de cor verde bonita que compõe cerca de metade dessa camada. Ele adora altas temperaturas e se forma alegremente na lava, acabando por se cristalizar nas rochas ígneas que encontramos espalhadas pela superfície da Terra, graças às erupções vulcânicas. À medida que a olivina esfria, ela começa a se cristalizar. Às vezes, esses cristais são minúsculos, mas em outras ocasiões tornam-se grandes e podem ser polidos em belas pedras preciosas, usadas em joias ou em processos industriais como fundição de metais. Mas conforme nos aventuramos mais fundo, a cerca de 400 km de profundidade, a olivina passa por uma transformação fascinante. Aqui encontramos a camada que é chamada de zona de transição. Nela, a pressão é intensa e o calor é altíssimo. Nesse local, a olivina se transforma em minerais exóticos como a wadsleyita e a ringyodita. Eles apresentam uma linda tonalidade azul esverdeada e um brilho lustroso.
Embora sejam raros e pequenos demais para serem usados em joias, eles têm uma capacidade única de reter água em suas estruturas, não como gotículas, mas como componentes de hidrogênio e oxigênio, que constituem até 3% de seu volume. Mais tarde, descobriu-se que a zona de transição não é apenas uma panela de pressão para minerais, é uma esponja gigante que contém um vasto reservatório subterrâneo de água. Essa foi uma descoberta e tanto. Essa água oculta não forma um oceano como o conhecemos, mas sugere que grandes quantidades de água estão armazenadas nas profundezas da Terra. Os vulcões nos ajudam a aprender mais sobre a vida não apenas em nosso planeta, mas também em outros. No coração ardente do vulcão Poás, na Costa Rica, está a Laguna Caliente. Esse lago de cratera hidrotermal está entre os ambientes mais brutais da Terra. Temos um monte de coisas aqui, temperaturas escaldantes, metais tóxicos e água tão ácida que pode corroer o metal. Mas apesar de tudo isso, há alguns micro-organismos resistentes que conseguem se desenvolver nessas condições. E essa notável sobrevivência chamou a atenção dos cientistas, porque pode conter pistas sobre a vida em Marte. Os cientistas estão estudando esses micróbios extremos. Acontece que eles desenvolveram uma infinidade de adaptações genéticas para resistir ao ambiente hostil em que vivem. Eles têm genes que os ajudam a processar tudo, desde enxofre e ferro até carbono e grânulos de bioplástico. Todas essas coisas podem ser cruciais em ambientes tão desafiadores como Marte. O rover Perseverance da NASA está atualmente explorando a borda da cratera G0 em Marte. Anteriormente, procurávamos sinais de vida marciana em locais como antigos leitos de córregos e deltas de rios. No entanto, a descoberta da Laguna Caliente sugere que provavelmente também deveríamos procurar vida nos remanescentes de antigas fontes termais marcianas. Esses locais podem ter tido o coquetel certo de calor, água e fontes de energia que se acredita ser essencial para dar início à biologia. Os vulcões podem ajudar os planetas de várias maneiras, mas também podem destruir a vida. Os cientistas acreditam que a atividade vulcânica foi um dos principais motivos de pelo menos 3 das 5 extinções em massa da Terra. Por exemplo, a extinção em massa dos dinossauros. Estamos acostumados a atribuir a culpa ao meteorito Chicxulub, mas há uma chance de que ela tenha sido causada por vulcões. As consequências das erupções podem ser terríveis. O Monte Tambora, localizado na ilha indonésia de Sumbawa, entrou em erupção em 1815 e foi a erupção mais poderosa já registrada na história. Essa explosão maciça foi tão forte que ejetou entre 33 e 46 km cúbicos de material. Foi tão forte que seus sons foram ouvidos tão longe quanto Sumatra, a mais de 2.500 km de distância. Antes de sua erupção catastrófica, o Tambora ficou inativo por séculos, e sua câmara de magma esfriou e cristalizou lentamente. Esse processo criou uma imensa pressão dentro do vulcão. Ela acabou sendo liberada em uma série de eventos aterrorizantes que começaram em 5 de abril de 1815. O clímax ocorreu no dia 10 de abril, quando enormes plumas de cinzas e pedra-pomes foram lançadas na atmosfera. As consequências da erupção foram terríveis. Tsunamis devastaram a área ao redor. Estima-se que cerca de 4.600 pessoas tenham morrido imediatamente após a erupção e que as cinzas tenham afetado a qualidade do ar e as fontes de água em toda a região. Esse evento entrou para a história como o Ano Sem Verão. Isso se deveu à grande quantidade de dióxido de enxofre que o Tambora ejetou na estratosfera. Isso criou um véu de aerossóis que refletiu a luz do Sol e reduziu significativamente as temperaturas globais. Uma coisa semelhante aconteceu em nosso planeta há 66 milhões de anos, durante a extinção dos dinossauros. O céu ficou preto por meses. Quero dizer, eu não estava lá, mas é o que dizem. A última supererupção do Yellowstone ocorreu há 640 mil anos e foi muito antes de o Homo sapiens ver a luz do dia. Mas estávamos por perto durante outro desastre natural não menos devastador. Essa supererupção ocorreu na ilha de Sumatra há cerca de 74 mil anos. Foi quando um supervulcão em erupção causou estragos em enormes territórios, lançando plumas de detritos e cinzas que se espalharam por milhares de quilômetros e fizeram com que as temperaturas do planeta despencassem. Os efeitos dessa supererupção foram visíveis em locais tão distantes quanto o sul da África. Os especialistas acreditam que eles podem ter afetado os primeiros seres humanos de lá. Na época em que o vulcão entrou em erupção, nossos ancestrais já usavam ferramentas de pedra e provavelmente sabiam como produzir fios. E alguns especialistas até acham que a supererupção do Toba foi tão poderosa que poderia levar nossos ancestrais à beira da extinção. Eles afirmam que Toba pode ser a maior erupção vulcânica ocorrida na Terra nos últimos 2 milhões de anos.
A erupção liberou uma quantidade tão grande de rocha piroclástica que seria suficiente para cobrir todo o território dos Estados Unidos até a profundidade de uma casa de um andar. Cerca de 1/3 desse depósito se acumulou no norte de Sumatra, enquanto muito mais acabou sob o assoalho do Oceano Índico. A supererupção deixou um lago de cratera elíptico com cerca de 96 quilômetros de comprimento. A caldeira é tão grande que é difícil sentir que se está de fato em um vulcão. Os depósitos de pedra-pomes da erupção permanecem nas paredes do cânion e se aprofundam no subsolo. Não há muitos argumentos sobre a quantidade de pedra-pomes e cinzas envolvidas nesse desastre. Ao mesmo tempo, os especialistas não têm certeza de quanto enxofre foi parar na atmosfera. Até mesmo algumas camadas de enxofre no gelo polar poderiam ser candidatas em potencial. Mas, até o momento, os cientistas não encontraram nenhuma conexão entre elas e o Toba. Mas vamos voltar ao impacto dramático que a supererupção teve sobre os primeiros seres humanos. Acontece que alguns não apenas sobreviveram, mas até mesmo prosperaram após essa catástrofe natural, pelo menos a julgar pelos artefatos que fizeram durante e após a erupção. O desastre pode não ter representado uma ameaça séria para os nossos ancestrais que se refugiaram ao longo da costa. Evidências genéticas sugerem que os humanos modernos descendem de alguns milhares de pessoas que se aventuraram a sair da África há cerca de 60 mil anos. Por que apenas alguns milhares? De acordo com alguns especialistas, o restante de nossos ancestrais poderia ter sido devastado pela erupção de Toba. Afinal de contas, o supervulcão expeliu 4.168 quilômetros cúbicos de poeira e rocha em um piscar de olhos, deixando uma cicatriz no solo com dezenas de quilômetros de largura. Toda a poeira e o enxofre que Toba enviou para a atmosfera resfriaram potencialmente a superfície do nosso planeta, o que levou ao surgimento de geleiras e à redução do nível do mar na Terra. E como Toba pode ter tido um papel importante na formação da humanidade, os cientistas têm trabalhado arduamente para tentar entender exatamente como os primeiros seres humanos reagiram a esse desastre. Em novembro de 2011, vários pesquisadores encontraram uma amostra enigmática de solo em Pinnacle Point, na África do Sul, um sítio arqueológico com vista para o Oceano Índico. Essa amostra continha algumas cinzas vulcânicas. Examinando a camada, foram encontrados mais de 400 mil artefatos deixados pelos primeiros seres humanos. Esses artefatos variavam de ferramentas de pedra tratadas termicamente a sinais de fogo e ossos de animais. Com base nessa descoberta, a equipe sugeriu que os primeiros humanos da costa sul-africana prosperaram após a erupção, vivendo nessa área por milhares de anos e aprimorando suas ferramentas. A região pode ter servido de refúgio durante e após a erupção de Toba. Um estudo de 29 anos sugeriu que a erupção poderia ter reduzido as temperaturas globais em 8 graus Celsius. Isso teria dificultado a sobrevivência em outros lugares da África. Se tivesse havido um inverno vulcânico, não teria sido tão frio ao longo da costa. Por outro lado, estudos mais recentes afirmam que o Toba expeliu tanto enxofre na atmosfera que os aerossóis resultantes poderiam ter se unido, o que teria limitado seu efeito de resfriamento a longo prazo. Em outras palavras, logo após a erupção, as temperaturas teriam despencado, mas somente em algumas regiões. E depois de 3 anos aproximadamente, os efeitos das erupções teriam se acalmado completamente, deixando de ser perigosos para os seres humanos. Bem, aparentemente mais pesquisas são necessárias. Enquanto isso, vamos descobrir se devemos ficar atentos a algum vulcão atualmente. No ano passado, milhares de pequenos terremotos sacudiram o solo perto da usina geotérmica de Svartsengi, na Islândia. O magma subiu à superfície e agora abriu grandes fraturas que cortam a pequena cidade de Grindavik. O solo ainda está inchando e uma erupção pode ocorrer sem aviso prévio. Mas é claro, isso não é tudo. Em todo o planeta, 45 outros vulcões continuam roncando. Por exemplo, o Vesúvio na Itália, aquela coisa infame que acabou com a cidade de Pompeia em 79 d.C. Nos últimos 17 mil anos, o vulcão passou por 8 erupções explosivas seguidas de poderosos fluxos piroclásticos, massas densas de cinzas superquentes, fragmentos de lava e gases que fluem em alta velocidade. A última erupção do vulcão ocorreu em 1944. O Monte Rainier é um dos vulcões mais perigosos dos Estados Unidos. Sua alta elevação, composição química, proximidade com os subúrbios de Seattle e Tacoma, em Washington, e a capacidade do vulcão de produzir enormes fluxos piroclásticos fazem do Monte Rainier uma ameaça a ser considerada.
O calor desse vulcão pode derreter o gelo e a neve que o cobrem, levando a fluxos rápidos de detritos, lama e rochas a jusante. O vulcão Nova Rupta, no Parque Nacional e Reserva Katmai, no Alasca, formou-se em uma erupção em 1912, que foi a maior do mundo no século XX. O vulcão lançou no ar quase 30 quilômetros cúbicos de cinzas e detritos. Ele também produziu um fluxo de cinzas tão poderoso que criou o Vale das 10.000 Fumaças. O Monte Pinatubo está localizado em uma região populosa nas Filipinas. Tornou-se famoso após uma erupção maciça ocorrida em 1961, que foi a segunda maior erupção do século XX. Mais de 700 pessoas perderam suas vidas durante esse desastre natural. Atualmente, mais de 21 milhões de pessoas vivem em um raio de 100 quilômetros do Pinatubo. O Monte Agung, um vulcão em constante erupção na Indonésia, teve sua última grande erupção em 1963. Foi uma das erupções mais trágicas da história do país. Durou 11 meses, produzindo queda de cinzas e fluxos piroclásticos que causaram a perda de mais de 1.000 vidas e sérios danos à propriedade. As pessoas viram plumas de cinza sobre o vulcão durante todo o ano de 2018, após a erupção em novembro de 2017. O Monte Fuji, no Japão, não entra em erupção desde 1707. Naquele ano, um grande terremoto provavelmente provocou a erupção. Em 2014, os especialistas alertaram que o Fuji poderia estar sob risco de outra erupção após o terremoto de magnitude 9 que abalou o Japão em 2011. Os especialistas acreditavam que o terremoto havia aumentado a pressão abaixo do Fuji. A erupção em 1707 lançou tantas cinzas e detritos no ar que toda essa massa chegou até Tóquio. Se o Fuji entrar em erupção novamente, isso afetará mais de 25 milhões de pessoas nas áreas vizinhas. A erupção do Monte Santa Helena, em Washington, em 1980, foi um dos eventos vulcânicos mais destrutivos da história dos Estados Unidos. 57 pessoas, além de milhares de animais, perderam suas vidas durante este desastre natural. A erupção também destruiu cerca de 518 quilômetros quadrados de floresta. Os especialistas acreditam que o histórico de erupções maciças do Monte Santa Helena significa que futuras catástrofes estão fadadas a acontecer. A próxima erupção explosiva pode enviar grandes quantidades de cinzas para todo o noroeste do Pacífico. Não é à toa que o vulcão está sendo monitorado de perto. Um dos vulcões mais ativos da Indonésia, o Monte Merapi, está em erupção há séculos. A NASA afirma que o maior risco desse vulcão são os fluxos piroclásticos, que podem se espalhar por vastas áreas e prejudicar muitas pessoas. Na última vez, o Merapi entrou em erupção em janeiro de 2024, lançando nuvens de fumaça no ar. Atualmente, mais de 24 milhões de pessoas vivem na área em torno desse vulcão.